Boa noite, professora, tudo bem? Eu sou a Ana Beatriz, aluna de Administração do terceiro período da noite, e esse é meu vídeo de TDA1 de Análise Estatística. Nesse vídeo eu vou fazer a construção de uma tabela de distribuição de frequência com os seguintes dados. O consumo médio mensal de energia elétrica de 48 famílias foram aferidos para o monitoramento de um bairro de Curitiba. Os dados coletados estão dispostos na tabela a seguir. Aqui temos uma tabela com os números variando de 345 até 387. No enunciado também observamos o número 48, que é o nosso número de observação, o total de famílias que foram observados esses dados para serem analisados. Então, com isso, nós vamos começar os cálculos para a construção da tabela. Nosso número de observação, que é o 48, a amplitude total. A amplitude total é a diferença entre o maior e o menor número analisado, no caso, a tabela. Então, nosso maior número é 387, nosso menor número é 345. Então, 387 menos 345, a nossa amplitude total ela é 42. Calculamos também o número de classe, que é a quantidade de intervalos em que o conjunto de dados é dividido para facilitar sua análise. O número de classe ele tem a fórmula 1 mais 3,3 log de n. N é 48, então vamos substituir o n por 48. E temos como resultado de número de classe o número 7. O intervalo de classe é a divisão entre a amplitude total e o número de classe, ou seja, 42 divididos por 7. O nosso intervalo de classe, então, tem como resultado o número 6. Com isso, nós vamos começar a separar os dados do enunciado da tabela. Os dados da tabela inicial do enunciado, nós vamos dividir ele de acordo com o intervalo de classe, ou seja, vamos pegar os dados e vamos dividir de 6 em 6 números. Então, vamos ficar com 345 até 341, 351 até 357, 357 até 363, 363 até 369 e assim sucessivamente até o 387, que é o número final. Com isso, vamos começar a calcular a nossa frequência simples, ou FI. O FI ele é a contagem de números entre intervalos desde o limite inferior até o número anterior do seu limite superior, ou seja, quantos números vão ter entre o intervalo de 345 até 350. Nós não vamos contar o 351, porque o 351 ele será contado apenas na linha de baixo, entre 351 e 357, porque onde ele vai ser o limite inferior. Aqui nós não vamos contar ele, vamos contar somente até 350. Então, a contagem de números entre esses intervalos na primeira linha é 5, 10, 5, 7, 11, 0, porque nós não temos números entre esses intervalos, e 10. A contagem total, a soma total do 5, 10, 5, 7, 11 e 10, dá exatamente o nosso número de observação, que é o 48. Calculamos também o nosso ponto médio de classe. Ele tem fórmula limite inferior mais limite superior dividido por 2, ou seja, vamos pegar o 345, vamos somar com o 351 e vamos dividir por 2. E assim vamos obter o ponto médio da classe. Aqui o ponto médio da classe é 348. Fazendo isso sucessivamente, nós obtivemos o resultado 354, 360, 366, 372, 378 e 384. Observamos também que esses números eles estão de acordo com o nosso intervalo de classe. Eles também variam de 6 em 6. E por último, calculamos também a frequência acumulada. Como que se calcula a frequência acumulada? A frequência acumulada ela é a soma dos FIs, né? Então, na primeira linha, a gente vai apenas copiar a primeira linha do FI aqui na primeira linha da frequência acumulada. E vamos somar com a segunda linha do FI. Ou seja, então vai ficar 5 mais 10. Vamos obter o resultado de 15. 15 mais 5, 20. 20 mais 7, 27. 27 mais 11, 38. 38 mais 0, 38, porque não tem com que somar. E 38 mais 10, 48. O resultado final também é o nosso número de observação. E aqui a tabela finalizada. O consumo, né? Aqui os nossos limites, onde nós dividimos os dados de 6 em 6 de acordo com o nosso intervalo de classe. A frequência simples, né, onde nós fizemos a contagem dos números entre limites, né. O ponto médio, onde nós calculamos o ponto médio entre os limites, né, dividimos, somamos os dois e dividimos por 2. E a frequência acumulada, né, que é a soma das frequências de uma variável até um determinado ponto, ou seja, até o ponto de número 48. E é essa a nossa tabela feita. Espero que os dados estejam claros, espero que o vídeo também esteja claro e a maneira de exercício também. Então, muito obrigada e até mais.